A história do Império do Brasil começa num cenário de mudanças profundas, em que colônias do continente americano se agitavam entre revoltas, independências e confrontos internos. Mas, diferente das outras nações que nasceram a partir de revoluções sangrentas, o Brasil trilhou um caminho peculiar. Tornou-se um império sem derrubar um rei, sem decapitar uma coroa, sem destruir completamente suas estruturas administrativas. O nascimento do Brasil independente mistura diplomacia, pressão internacional, ambições pessoais e disputas políticas, tudo embalado por um dos períodos mais dramáticos da história do país. Nesta jornada, vamos atravessar o tempo e observar como um território colonial se transformou no único império das Américas, ascendendo com brilho e desmoronando décadas depois sob tensões que ninguém pôde conter. Neste vídeo, você vai descobrir como o Brasil deixou de ser uma extensão lusitana para se transformar numa monarquia tropical, marcada por guerras internas, crises econômicas, reformas sociais, intrigas palacianas, disputas ideológicas e personagens que moldaram o destino de uma nação inteira. Vamos percorrer desde a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro até o momento decisivo em que a República é proclamada. Cada etapa dessa jornada será revelada com profundidade, analisando os acontecimentos que consolidaram o poder imperial e posteriormente destruíram suas bases. Prepare-se para uma viagem épica que conecta decisões políticas, conflitos populares, mudanças culturais e manobras diplomáticas que construíram e ruíram um dos capítulos mais fascinantes da história do Brasil. Antes de continuarmos essa viagem através do tempo, quero te convidar a fazer parte do crescimento deste canal. Se você gosta de história contada de maneira envolvente, clara e detalhada, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Seu apoio é essencial para que possamos continuar produzindo vídeos profundos como este, com pesquisas extensas e narrativas que mantêm viva a memória do passado. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que gosta de história e vamos juntos fortalecer essa comunidade apaixonada pelo conhecimento. Agora, respire fundo, ajuste seus fones de ouvido e mergulhe comigo na formação do Império do Brasil. A transformação do Brasil em um espaço central dentro do mundo português começa de forma abrupta, em meio ao caos das guerras napoleônicas. Quando as tropas de Napoleão marcharam sobre Lisboa, a coroa portuguesa tomou uma decisão sem precedentes: transferir todo o aparato administrativo para o Brasil. Em 1808, a família real, ministros, conselheiros, funcionários públicos e centenas de pessoas embarcaram numa fuga histórica rumo ao Rio de Janeiro. De repente, uma colônia que vivia sob rígidas limitações administrativas se tornou o coração do Império Ultramarino. O Rio deixou de ser apenas uma cidade portuária e passou a concentrar decisões políticas, econômicas e diplomáticas que moldariam o futuro do país. A chegada da corte modificou completamente a dinâmica social brasileira. As ruas do Rio, antes marcadas por estruturas simples e limitações coloniais, foram obrigadas a acomodar palácios, órgãos administrativos, serviços e uma elite que desembarcava com hábitos europeus. As relações econômicas se reorganizaram rapidamente. A abertura dos portos, intensificação do comércio, reformas urbanas e novos fluxos de riqueza circularam por uma cidade que nunca havia experimentado tamanho movimento. O Brasil, que até então vivia à sombra de Lisboa, passou a receber diplomatas estrangeiros, investidores e comerciantes, dando seus primeiros passos rumo a uma estrutura estatal própria. Essa mudança não foi apenas administrativa. Ela alterou profundamente as relações de poder internas. Os grupos locais, que antes não tinham acesso direto às decisões do reino, passaram a disputar influência dentro de um ambiente político efervescente.
Essa convivência entre autoridades portuguesas e elites brasileiras alimentou tensões que se intensificariam ao longo da década. Ao mesmo tempo, surgia a necessidade de estruturar o Brasil para que funcionasse como sede do Império, exigindo reformas que impulsionariam a educação, a economia, a infraestrutura e a cultura. Tudo isso preparou o cenário para algo impensável até então. O Brasil deixar de ser apenas uma colônia e caminhar para uma autonomia crescente. A elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815, consolidou a nova posição do território. Não era apenas uma mudança de título, representava a institucionalização do Brasil como parte essencial da monarquia portuguesa. Essa medida foi motivada por pressões externas, especialmente da Inglaterra, e também pela necessidade de justificar perante as potências europeias a permanência da corte em território americano. Com isso, o Brasil ganhou nova identidade diplomática, maior reconhecimento internacional e um status que quebrava de vez a antiga relação colonial. Mas, ao mesmo tempo, esse avanço gerou conflitos com setores portugueses que temiam perder a centralidade política de Lisboa. Esse novo equilíbrio político foi interrompido pela Revolução Liberal do Porto, em 1820, que exigia o retorno imediato da família real a Portugal e a restauração do antigo regime colonial. As cortes portuguesas tentaram rebaixar o Brasil novamente à condição de subordinação total, dissolvendo órgãos locais e exigindo o retorno do príncipe Pedro. Era o estopim de uma grande crise, pois as elites brasileiras já haviam experimentado autonomia e não estavam dispostas a abrir mão desse novo poder. O clima no Rio de Janeiro se tornou tenso e as ideias de independência, antes restritas, começaram a ganhar força entre militares, comerciantes, intelectuais e políticos. Nesse contexto, surgiram lideranças que enxergavam a necessidade de ruptura como a única forma de proteger os avanços conquistados. Desde a chegada da corte, o jovem príncipe Pedro, pressionado por ambos os lados, assumiu uma postura decisiva ao desafiar as ordens de Lisboa e declarar-se disposto a permanecer no Brasil. O episódio do Dia do Fico, marcado por manifestações populares e por alianças políticas construídas nos bastidores, mostrou que o caminho da independência não apenas era inevitável, como se tornara a única alternativa viável para manter a integridade e a estabilidade do território. O Brasil caminhava rapidamente para um desfecho histórico. O avanço do movimento pela independência no Brasil foi marcado por uma combinação complexa de pressões internas e externas, que se intensificaram após o Dia do Fico. A partir daquele momento, o príncipe Pedro deixou claro que não aceitaria ser tratado como um simples executante das ordens vindas das cortes de Lisboa. A relação entre Portugal e Brasil, já fragilizada desde a transferência da corte, se deteriorava rapidamente, enquanto decretos vindos da metrópole buscavam restabelecer a velha lógica colonial. Ao mesmo tempo, províncias brasileiras começavam a manifestar insatisfação crescente, temendo perder seus novos espaços políticos. O clima era de ruptura iminente, e a figura de Pedro se transformava no símbolo de resistência às imposições portuguesas, mesmo que ele próprio ainda tivesse dúvidas sobre os caminhos possíveis. A atuação decisiva de José Bonifácio de Andrada e Silva foi fundamental para orientar o príncipe rumo à causa da independência, conhecido como o Patriarca da Independência. Bonifácio era um político experiente, com visão administrativa madura e profundo conhecimento da realidade brasileira. Ele percebeu que qualquer tentativa de submeter novamente o Brasil à tutela de Portugal seria desastrosa, provocando fragmentações internas e até mesmo guerras provinciais. Sua influência sobre o príncipe cresceu rapidamente e seus conselhos moldaram as principais decisões que levaram ao rompimento.
Foi Bonifácio quem articulou alianças, quem negociou com províncias estratégicas e quem convenceu Pedro a assumir uma postura firme diante da pressão das cortes. À medida que as tensões aumentavam, a situação política se tornou explosiva. Portugal enviava sucessivas ordens exigindo o retorno do príncipe, a dissolução de instituições brasileiras e o restabelecimento das amarras coloniais. Ao mesmo tempo, diversas províncias demonstravam resistência a aceitar decisões vindas da metrópole. A criação do Conselho de Estado e o fortalecimento do recém-formado governo brasileiro mostravam que o Brasil caminhava para uma autonomia cada vez mais consolidada. A cada movimento das cortes, crescia a convicção de que não havia mais espaço para conciliações. O Brasil já não era a colônia submissa de décadas atrás. O território havia ganhado uma estrutura administrativa própria, com crescente consciência nacional e com elites dispostas a defender seus interesses. Em meio a esse cenário, o ano de 1822 se transformou num divisor de águas. A viagem do príncipe Pedro a São Paulo, inicialmente pensada como uma missão política de conciliação, acabou revelando-se o palco de um dos momentos mais emblemáticos da história brasileira. As cartas enviadas por Bonifácio e, sobretudo, pela princesa Leopoldina, que presidia o governo provisoriamente, informavam sobre novas decisões das cortes que buscavam desmantelar o Brasil. Ao ler essas mensagens às margens do riacho Ipiranga, o príncipe enfrentou um dilema decisivo. A partir daquele instante, qualquer hesitação poderia significar a submissão definitiva ou a ruptura irreversível. Foi ali que Pedro tomou a decisão que marcaria seu nome para sempre no destino do Brasil. O grito de independência ou morte, embora envolto em uma aura simbólica e posteriormente romantizado, representou uma ruptura política profunda. O gesto não foi apenas um ato impulsivo, mas o resultado de meses de pressões, articulações e conflitos. Com essa declaração, o Brasil assumiu seu lugar entre as nações independentes, ainda que enfrentasse o enorme desafio de consolidar um Estado funcional. A partir daquele momento, as províncias precisariam reconhecer a legitimidade do novo governo, e Portugal, inevitavelmente, reagiria com resistência diplomática e militar. O Brasil nascia como uma nação autônoma, mas ainda envolta em incertezas sobre sua unidade interna, sua economia frágil e sua estrutura política em formação. Com a independência proclamada, o passo seguinte seria transformar esse gesto político em um Estado consolidado. A aclamação de Pedro como imperador do Brasil mostrou que o novo país optaria pela continuidade monárquica, evitando os conflitos que arruinaram outras independências americanas. No entanto, esse novo império teria de lidar com tensões regionais, resistências internas e pressões externas. Províncias como a Bahia, o Pará e o Maranhão ainda tinham forte presença portuguesa e não aceitavam facilmente o rompimento. A guerra que se seguiu mostrou que a independência não foi um processo pacífico, mas uma luta que custou vidas e exigiu esforços militares e diplomáticos para garantir a unidade territorial. O Brasil entrava, enfim, na fase de construção do império. Com a independência consolidada militarmente nas províncias mais resistentes, o Brasil precisava agora definir sua estrutura política e institucional. O início do primeiro reinado foi marcado por expectativas elevadas e grandes desafios. Dom Pedro I assumiu o trono em um país imenso, diverso e fragmentado, exigindo uma autoridade capaz de lidar com múltiplas forças e interesses. Não havia ainda um Estado completamente organizado. Era necessário criar leis, tribunais, órgãos administrativos, sistemas fiscais e mecanismos que garantissem a governabilidade. A tarefa era colossal. E o jovem imperador, embora determinado, enfrentava uma realidade complexa, com disputas entre elites locais, militares, comerciantes, políticos
e grupos regionais que buscavam influência no novo cenário nacional. Um dos passos mais importantes desse período foi a convocação da Assembleia Constituinte de 1823. Era a oportunidade de estabelecer os princípios fundamentais do novo Estado brasileiro, definindo direitos, deveres e o equilíbrio de poderes. Porém, a Constituinte rapidamente se transformou num campo de batalha ideológico. Deputados liberais defendiam maior autonomia provincial e limites claros para o poder imperial, enquanto setores mais conservadores temiam que descentralização excessiva resultasse em separatismos perigosos. Dom Pedro I, pressionado por conselheiros e inseguro quanto ao controle do país, passou a desconfiar dos rumos da Constituinte. O conflito se intensificou até culminar na dissolução do órgão pelo imperador, no episódio conhecido como a Noite da Agonia. A dissolução da Constituinte marcou profundamente a imagem de Dom Pedro I e determinou o tom dos anos seguintes. Após fechar a Assembleia, o imperador nomeou um conselho que redigiu a Constituição de 1824, impondo um modelo fortemente centralizado. O texto estabelecia o poder moderador, atribuição única do imperador que lhe permitia interferir em todos os demais poderes. Embora a Constituição tenha garantido maior estabilidade ao jovem Estado, também reforçou a percepção de autoritarismo do monarca. Ainda assim, a Carta de 1824 se tornou um marco estruturante, permanecendo em vigor por mais de 6 décadas e moldando a vida política do Império. Porém, sua criação trouxe efeitos imediatos, nem todos positivos para a unidade nacional. A maior reação veio da Confederação do Equador, uma revolta separatista que eclodiu no Nordeste em 1824. Províncias como Pernambuco, insatisfeitas com o centralismo imposto pelo novo governo, decidiram romper com o Império e instituir uma república própria. A revolta foi reprimida com violência, demonstrando que o poder imperial não hesitaria em usar a força para manter a coesão nacional. Esse episódio evidenciou a fragilidade da unidade brasileira e o quanto a centralização ainda era contestada em diferentes regiões. Ao mesmo tempo, mostrou que a independência não havia encerrado as tensões internas, mas apenas inaugurado uma fase em que disputas regionais continuariam a ameaçar a estabilidade do país. Enquanto enfrentava conflitos internos, Dom Pedro também lidava com pressões externas, especialmente relacionadas ao reconhecimento da independência. A Inglaterra, potência dominante da época, condicionou seu apoio à abertura econômica e à reafirmação de acordos comerciais vantajosos. Além disso, Portugal exigia indenizações para reconhecer oficialmente a separação. Esses acordos desgastaram ainda mais a imagem do imperador perante a população, que o via como alguém demasiadamente alinhado aos interesses estrangeiros. Para piorar, sua postura autoritária e seu envolvimento em disputas portuguesas, após a morte de seu pai, aumentaram as tensões políticas. A crise econômica se aprofundava e a desconfiança sobre sua liderança crescia em todas as províncias. O ponto decisivo do primeiro reinado foi a abdicação de Dom Pedro I, em 1831. Cansado das críticas, pressionado por grupos políticos e cercado por protestos populares, o imperador decidiu partir para a Europa a fim de lutar pelos direitos de sua filha nas disputas sucessórias portuguesas. Sua saída marcou o fim de um período turbulento e inaugurou uma fase completamente nova. O período regencial, o Brasil, mais uma vez, se via diante de incertezas profundas. Agora, sem um monarca adulto no trono, o país precisava ser governado por regentes, o que abria espaço para disputas intensas, revoltas e novos conflitos que colocariam em risco a unidade territorial. O império entrava em sua etapa mais instável. Com a abdicação de Dom Pedro I,
O Brasil mergulhou em um dos períodos mais complexos de sua história, as regências. Sem um imperador adulto no trono, o país foi entregue a governos provisórios que tentavam equilibrar demandas opostas, interesses regionais, influências militares e pressões políticas intensas. Esse vazio de autoridade central abriu espaço para debates profundos sobre o futuro do império. Alguns defendiam maior descentralização e mais poder para as províncias. Outros temiam que isso incentivasse fragmentações perigosas. A instabilidade era evidente e, pela primeira vez desde a independência, o Brasil corria risco real de se dividir em várias repúblicas ou reinos independentes. As tensões aumentavam e cada província parecia seguir um ritmo político próprio. Esse período não foi apenas de debates políticos, foi de conflitos violentos que revelaram as brechas profundas existentes no país. A cabanagem, por exemplo, no Pará, foi uma revolta de caráter popular, marcada por desigualdades sociais extremas e pela sensação de abandono político. Milhares de pessoas se levantaram contra autoridades locais e contra o governo central, chegando a instaurar seu próprio governo revolucionário. O conflito foi brutal e resultou em uma das maiores tragédias humanas da história brasileira. Ao mesmo tempo, outras províncias enfrentavam conflitos distintos. Elites regionais disputavam poder, grupos militares se dividiam e tensões sociais emergiam com força, alimentadas pela desigualdade e pelo desgoverno. Outra revolta de grande impacto foi a Balaiada. No Maranhão e Piauí, ela reuniu sertanejos, escravos fugidos, artesãos e parte da elite local, cada grupo movido por interesses diversos, porém unidos pelo descontentamento com o poder provincial. O conflito se estendeu por anos, demonstrando o quanto o império ainda era frágil e o quanto as instituições criadas após a independência não eram suficientes para garantir a ordem sem a figura centralizadora de um monarca adulto. A Balaiada mostrou que, em regiões afastadas das grandes capitais, o controle estatal era mínimo, permitindo que disputas locais se transformassem em guerras de grande escala. A Farroupilha, no Rio Grande do Sul, foi talvez a mais emblemática das revoltas regenciais, movida por questões econômicas, fiscais e identitárias. Ela revelou um sentimento autonomista forte e uma crítica profunda à estrutura tributária do Império. Durante quase uma década, os revolucionários gaúchos estabeleceram a República Rio-Grandense, com governo próprio, exército organizado e até reconhecida política externa limitada. Foi o conflito mais duradouro do período e mostrou a dificuldade do governo central em manter coesa uma nação continental. Embora tenha terminado em acordo, a Farroupilha deixou marcas profundas e moldou o espírito político da região, criando líderes e símbolos que influenciariam gerações. Em meio a tantas revoltas, o governo regencial percebeu que o modelo inicialmente adotado não funcionaria. A criação das regências una e permanente foi uma tentativa de reduzir a instabilidade, concentrando mais poder em um único regente. Ao mesmo tempo, reformistas começaram a defender a antecipação da maioridade de Dom Pedro II como solução para a crise. A descentralização extrema, promovida pelo Ato Adicional de 1834, mostrava seus limites, e muitos temiam que o país se partisse irremediavelmente. A convocação do jovem Pedro ao trono parecia, portanto, uma alternativa capaz de restaurar a ordem e unir novamente as províncias sob uma autoridade reconhecida. O golpe da maioridade, em 1840, marcou o encerramento do período regencial e o início de uma nova fase para o Brasil, com apenas 14 anos. Dom Pedro II assumiu o trono em meio a expectativas elevadas. Para muitos, sua ascensão representava o fim da instabilidade e o início de um período de pacificação nacional.
Para outros, significava a volta de um poder centralizado que poderia ignorar as demandas das províncias. De qualquer forma, sua coroação simbolizou um novo pacto político. As elites provinciais aceitariam a autoridade do monarca, desde que o governo garantisse estabilidade, crescimento e presença estatal. O Brasil, então, entrava no segundo reinado. O segundo reinado começou marcado pela esperança de estabilidade. Após décadas de conflitos internos, o jovem Dom Pedro II, apesar da pouca idade, logo se tornou um símbolo de equilíbrio, moderação e continuidade institucional. Seu governo se desenvolveria ao longo de quase meio século, um período raro de duração política na América do Sul. Nos primeiros anos, o novo imperador foi moldado por conselheiros e estadistas experientes que o instruíram na arte de governar e manter coesas as diversas províncias do Brasil. Com o tempo, ele próprio assumiu uma postura ativa, combinando diplomacia habilidosa, respeito às instituições e atenção às demandas das elites provinciais, criando um ambiente relativamente estável para o desenvolvimento econômico e social. Um dos pilares dessa estabilidade foi o chamado sistema parlamentar do Império, que funcionava de maneira peculiar. Embora o modelo se inspirasse no parlamentarismo europeu, Dom Pedro II mantinha o poder moderador, o que lhe permitia influenciar diretamente na escolha dos presidentes do Conselho de Ministros. Na prática, liberais e conservadores alternavam-se no poder de acordo com a vontade do imperador, num mecanismo conhecido como rodízio. Esse sistema garantia governabilidade e evitava rupturas bruscas, ainda que mantivesse uma participação política restrita a uma elite letrada e economicamente influente. Mesmo assim, essa estrutura sustentou o crescimento industrial, o avanço das comunicações e a expansão das ferrovias. O Brasil viveu, durante grande parte do segundo reinado, um ciclo de prosperidade econômica impulsionado pelo café. As plantações se expandiram pelo Vale do Paraíba e, posteriormente, pelo Oeste Paulista, transformando-se na principal fonte de riqueza do país. Essa prosperidade permitiu investimentos em infraestrutura, especialmente em ferrovias, portos e melhorias urbanas. A elite cafeeira ganhou enorme poder político, influenciando decisões no parlamento e financiando a modernização de diversas regiões. Porém, essa economia dependia profundamente do trabalho escravo, o que mais tarde se tornaria o ponto central de uma das maiores crises do Império. Por enquanto, o café sustentava a máquina política, fortalecia comerciantes, enriquecia famílias e financiava o Estado. No campo diplomático e militar, um dos eventos mais marcantes do período foi a Guerra do Paraguai, o maior conflito armado da história da América do Sul, envolvendo Brasil, Argentina e Uruguai contra o governo de Solano Lopes. A guerra consumiu recursos, vidas e energias do Império por mais de 5 anos. Para o Brasil, o conflito teve impactos profundos, fortaleceu o exército, impulsionou a presença nacional no Prata e criou um sentimento de identidade militar que influenciaria fortemente os rumos políticos posteriores. No entanto, também deixou cicatrizes financeiras, aumentando despesas públicas e gerando questionamentos sobre a dependência de um modelo político centralizado e distante das realidades provinciais. À medida que o século avançava, a sociedade brasileira passou a enfrentar pressões transformadoras. O movimento abolicionista ganhou força com o apoio de intelectuais, jornalistas, políticos reformistas e de parte crescente da população urbana. O Brasil era uma das últimas nações ocidentais a manter a escravidão.
E esse atraso começava a gerar tensão internacional e desconforto interno. As leis graduais, como a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários, não foram suficientes para conter a força da campanha anti-escravista. A oposição ao regime escravocrata se espalhava, enquanto fazendeiros resistiam temendo prejuízos econômicos. Dom Pedro II, pessoalmente contrário à escravidão, precisou manobrar cuidadosamente entre pressões sociais e interesses conservadores. O clímax desse processo veio em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que exercia a regência temporária. A abolição da escravidão foi celebrada nas ruas, mas gerou uma ruptura profunda com a elite rural, que se sentiu traída pelo império, sem indenização e sem transição gradual. Muitos fazendeiros abandonaram seu tradicional apoio à monarquia e se aproximaram de movimentos republicanos. Paralelamente, o exército, fortalecido pela Guerra do Paraguai e cada vez mais politizado, também se afastava do regime imperial, que considerava antiquado e indiferente às suas demandas. Com apoio urbano crescente ao republicanismo, o império começava a perder suas bases de sustentação, abrindo caminho para sua queda definitiva. Mas abismos que cresciam em silêncio e se aprofundavam em cada esquina do país. Era como se a monarquia estivesse presa entre dois mundos. De um lado, a tradição que insistia em manter viva a estrutura imperial. Do outro, a modernidade que avançava como uma onda inevitável, exigindo transformação, participação e novos modelos de poder. A sociedade brasileira estava mudando rapidamente, e com ela mudava também a forma como os cidadãos enxergavam a política, o Estado e a própria figura do imperador. Essa fricção crescente se tornaria o combustível que alimentaria crises, movimentos e disputas que moldariam o fim do século XIX. Dom Pedro II percebia que os ventos que sopravam já não eram os mesmos de sua juventude. O país havia crescido, se expandido e se conectado com o mundo de maneiras inéditas. As ferrovias cortavam estados, o comércio florescia, a economia se diversificava e o debate público se tornava mais intenso. Mas, paradoxalmente, quanto mais o Brasil se modernizava, mais a monarquia começava a parecer um elo com o passado. A elite intelectual questionava o papel do imperador, o exército começava a reivindicar maior protagonismo e a população urbana queria reformas que fossem além das palavras. Era um cenário em que todos pediam algo, e nada parecia suficiente. Entre as tensões mais significativas estava o desgaste crescente com o exército. Após a Guerra do Paraguai, os militares retornaram com um sentimento novo: orgulho, força e uma consciência de que eram essenciais para o futuro do país. Essa percepção, porém, colidiu diretamente com a estrutura imperial, que ainda tratava os oficiais como peças secundárias dentro da política nacional. A falta de reconhecimento, somada à crescente influência positivista nos quartéis, criou uma categoria poderosa e descontente. O exército, antes um instrumento do império, começava a se enxergar como um agente transformador, e isso alterava completamente o equilíbrio tradicional de poder. Paralelamente, a Igreja Católica enfrentava a famosa questão religiosa, uma crise profunda que revelou fragilidades administrativas e políticas do império. A disputa entre bispos e autoridades imperiais sobre a aplicação das regras da maçonaria escancarou um conflito de autoridade. Afinal, quem realmente mandava? A coroa, a igreja ou nenhuma das duas, mas sim o próprio movimento crescente de liberalização que tomava conta do mundo. O episódio gerou tensões sociais, religiosas e políticas que enfraqueceram a imagem da monarquia diante de muitos fiéis, especialmente quando bispos foram presos por determinação imperial. Era mais um pilar que balançava em um edifício cada vez mais instável.
E, claro, não havia como ignorar o impacto devastador do debate sobre o trabalho escravo. A pressão internacional pela abolição crescia. Os movimentos abolicionistas ganhavam força em praticamente todas as camadas da sociedade. E fugas em massa se tornaram comuns em diversas regiões, a economia se transformava, proprietários de escravos perdiam poder e influência. E a noção de liberdade tornava-se uma exigência moral, política e social. A monarquia tentava equilibrar interesses, mas acabava desagrando todos, os defensores da escravidão por seus avanços graduais demais e os abolicionistas por sua lentidão. Esse desgaste seria irreversível. Nesse período, Dom Pedro II também enfrentava o próprio cansaço pessoal. Após anos dedicados ao país, sua saúde começava a declinar e sua visão política já não tinha a mesma energia de outrora, viajando ao exterior, buscando tratamentos e tentando compreender o que restava de seu império. Ele observava de longe um Brasil que se transformava sem sua presença direta. Para uma nação que sempre o viu como símbolo de estabilidade, sua ausência física e emocional abriu espaço para especulações, críticas e dúvidas. O império parecia caminhar sozinho, enquanto seu líder se afastava silenciosamente. Era como assistir a um enorme mecanismo antigo funcionando com perfeição durante décadas, mas que agora começava a ranger, vibrar e ameaçar se desfazer. A combinação explosiva entre crise política, desgaste institucional, movimentos sociais emergentes, tensões entre Estado, exército e igreja, além do avanço do abolicionismo, transformou o Brasil em um caldeirão, prestes a transbordar. Era impossível ignorar o destino que se aproximava. O império, que um dia fora símbolo de unidade, agora se tornava palco de disputas profundas que abriram caminho para o desfecho definitivo, a queda da monarquia e o nascimento da República. O Império do Brasil já não caminhava, mas cambaleava diante de forças que se tornavam impossíveis de conter. A monarquia, que por décadas sustentou estabilidade e continuidade, agora era vista por muitos como um sistema ultrapassado, incapaz de acompanhar o ritmo acelerado das mudanças sociais, econômicas e intelectuais do final do século XIX. O país vivia um turbilhão de debates sobre modernização, industrialização, cidadania e poder. As ruas fervilhavam de discussões, jornais defendiam ideias opostas e a elite urbana formava novas identidades políticas. Era como se o próprio Brasil respirasse impaciência. Em meio a tudo isso, o império parecia se afastar do centro da vida nacional, observando, sem reagir à altura, uma transformação que não pedia permissão para acontecer. A elite cafeeira, outrora aliada sólida da monarquia, começava a virar-se contra ela. Seus interesses eram claros: expansão econômica, abertura política e maior autonomia regional. Mas, conforme o império caminhava para a abolição, muitos desses grandes proprietários sentiram que perderam sua principal fonte de força econômica sem receber compensações ou apoio estatal. Nesse ressentimento, germinou um sentimento antimonárquico, que não era apenas político, mas também emocional. O antigo pacto entre coroa e fazendeiros se partia lentamente, e onde antes havia cooperação, agora emergia desconfiança. O Brasil econômico empurrava o Brasil político em direção a uma ruptura inevitável. O exército continuava sua ascensão, inspirado pelo positivismo e por ideias republicanas. Boa parte da oficialidade enxergava a monarquia como uma instituição decadente, presa ao passado e resistente às mudanças necessárias para que o país se tornasse moderno. O conflito não era apenas ideológico, era também prático. Os militares queriam reconhecimento, prestígio e poder. Sentiam-se humilhados por decisões políticas, reprimidos em suas demandas e desvalorizados enquanto classe.
A cada nova insatisfação, formava-se mais um elo na corrente que, em poucos anos, puxaria a monarquia ao chão. A força armada que um dia garantiu a unidade do império começava a se tornar sua maior ameaça. Enquanto isso, o país assistia ao fortalecimento de correntes republicanas espalhadas por diferentes regiões. No Rio de Janeiro, intelectuais e jornalistas organizavam clubes republicanos, escreviam manifestos e articulavam movimentos que buscavam romper com a velha ordem em São Paulo. Fazendeiros criticavam abertamente a monarquia e defendiam um governo mais descentralizado. No Sul, militares influenciados pelos ideais positivistas estimulavam debates sobre uma nova forma de organização política. Era uma rede crescente, silenciosa e determinada, a ideia republicana, que um dia parecia distante, tornava-se agora uma presença constante na vida pública. A abolição, em 1888, foi o ponto que abalou de maneira definitiva os alicerces da monarquia. Embora tenha sido uma vitória moral gigantesca para o Brasil, sua execução política gerou ressentimentos profundos entre os setores escravistas. A assinatura da Lei Áurea fez da princesa Isabel uma heroína, mas, ao mesmo tempo, isolou o império de uma parcela influente da elite, sem escravos, sem indenizações e sem apoio do governo. Muitos proprietários se voltaram contra a coroa com uma força nunca antes vista. A monarquia, que buscava conciliar interesses por décadas, viu-se de repente sozinha no tabuleiro político. Dom Pedro II, enfraquecido pela idade e pela saúde debilitada, já não tinha energia para enfrentar as crescentes tempestades. Seu desinteresse pela manutenção do poder tornou-se evidente. Em discursos, cartas e depoimentos, transparecia a ideia de que não tinha mais disposição para lutar pelo trono. Sua figura, antes símbolo do Estado, transformou-se em uma sombra distante, quase melancólica. De uma era que se aproximava do fim, o país precisava de um líder ativo, mas o imperador já não conseguia desempenhar esse papel. O ambiente final, que antecede a ruptura, um Brasil dividido, inquieto e cansado, a monarquia se mantinha de pé apenas por tradição, enquanto novas vozes clamavam por mudança. O exército, a elite, os intelectuais, os republicanos e até parte do povo caminhavam em direção a um ponto comum: a ideia de que o império já não representava o futuro. Era só questão de tempo até que a história desse o passo necessário. O país estava pronto para uma virada que mudaria tudo. E o império, apesar de sua grandiosidade, estava prestes a enfrentar seu último amanhecer. Acontecimentos que culminariam no fim definitivo do Império do Brasil. Era novembro de 1889. E o país parecia respirar um ar estranho, pesado, como se cada rua do Rio de Janeiro soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. As disputas políticas fervilhavam. O exército já não escondia sua insatisfação e as conversas nos cafés, jornais e quartéis refletiam um único sentimento. O império havia se tornado uma estrutura incapaz de acompanhar o próprio tempo. Não havia mais consenso, não havia mais confiança, e a figura de Dom Pedro II, outrora símbolo de estabilidade, agora parecia distante, silenciosa, quase resignada. O Brasil se aproximava de um ponto de ruptura tão forte que, quando finalmente acontecesse, surpreenderia até mesmo os seus protagonistas. O exército, liderado por figuras influentes como Benjamin Constant e Deodoro da Fonseca, estava decidido a tomar uma atitude. As tensões com o governo haviam chegado ao limite. Punições a oficiais, falta de reconhecimento, divergências ideológicas e um crescente desejo de protagonismo criaram um ambiente explosivo. Nas fileiras militares, a ideia de derrubar o regime já não era apenas um sussurro, era quase uma certeza. Muitos oficiais acreditavam que a República representava o único caminho para um país moderno, forte e respeitado. E embora houvesse divergências entre eles,
A insatisfação geral se transformava em uma força irresistível. No palácio, o clima era de aparente normalidade, mas por trás das portas reinava a confusão. Conselheiros dividiam opiniões, ministros tentavam apagar incêndios políticos, e o próprio imperador mantinha sua postura calma, quase alheia ao caos. Dom Pedro II, já cansado, não demonstrava disposição para um movimento de resistência. Não buscou reforçar o apoio do exército, não mobilizou aliados políticos e não fez pronunciamentos fortes. Para muitos historiadores, essa postura foi decisiva para o desfecho. O império se comportava como se tivesse desistido antes do golpe ser oficialmente articulado. Era como assistir a um reinado gigante, esvaziando-se em silêncio. O povo, por sua vez, observa tudo à distância. Não há grandes multidões, não há protestos explosivos, não há agitação popular. A proclamação da República foi, acima de tudo, um movimento das elites militares e civis. Muitos brasileiros sequer compreendiam o que estava acontecendo naquele momento. A mudança de regime não veio de uma revolução popular, mas de um rearranjo político conduzido por grupos que já não viam espaço para a monarquia no novo cenário nacional. Esse detalhe revela muito sobre o Brasil daquele período. Um país onde decisões fundamentais eram tomadas por poucos e sentidas por muitos. Dom Pedro II recebe a notícia com espantosa serenidade. Apesar do golpe, ele não demonstra ira, nem tenta organizar resistência. Suas palavras revelam resignação e melancolia. O imperador compreende que o ciclo histórico havia chegado ao fim. Em sua despedida, deixa uma última mensagem escrita em tom digno, sem rancor. Refletindo décadas de dedicação ao país, ele embarca com a família para a Europa dias depois. Sem saber que jamais retornaria ao Brasil, sua partida marca o encerramento definitivo de uma era de quase 7 décadas de monarquia, estabilidade política e identidade cultural próprias. Portanto, o momento exato em que o Brasil deixa de ser um império para se tornar uma república. Cada decisão, cada silêncio, cada gesto e cada ausência de reação contribuíram para esse desfecho. Não foi apenas uma queda política, foi a dissolução de um modelo de Estado que moldou profundamente a história do país. Um capítulo se fechava, outro se abria, e o Brasil entrava em uma nova era repleta de incertezas, promessas e desafios que moldariam o século seguinte. O fim da monarquia não apagava sua importância, mas marcava a inevitável transição para um novo projeto de nação.